Bom, eu chamei-lhe então pomposamente, e para este pequeno espaço que vamos ter de jardins botânicos, história, coleções e sustentabilidade, o que me interessava na questão da história e das coleções era fundamentalmente também porque temos os nossos colegas chilenos que não conhecerão tão bem a nossa realidade enquanto as instituições portuguesas que trabalharam na botânica e trabalham. Os jardins botânicos são, nesta definição que a conhecemos, embora sejam esta existência de coleções específicas, muitas delas principalmente ligadas à questão de ter hortos, jardins de plantas medicinais, que no fundo eram e são ainda a maior parte dos princípios ativos que nós utilizamos no cuidado de doenças. Cerca de 80% dos medicamentos que temos ainda têm origem vegetal, em plantas, e por isso são absolutamente fundamental esse conhecimento e nos séculos anteriores ainda mais. Esta planta, este risco que está aqui é a planta do Jardim Botânico de Pádua, que é considerado um dos primeiros, e por isso, a partir do século XVI e século XVI adentro e por aí fora, foram surgindo uma série destas instituições, muitas delas ligadas, ou quase todas ligadas a universidades, no sentido de serem espaços que reuniam plantas com determinadas características, ou medicinais, e davam apoio ao estudo da medicina e da farmácia, mas desde muito cedo, e porque é o mesmo período também em que há a expansão dos europeus para o contacto com outras floras e outro tipo de diversidade, começa a haver também, desde cedo, a parte de aclimatação e experimentação deste espaço. Bom, Portugal, apesar de haver aqui algumas tentativas no século XVII, e outras ainda pouco exploradas de jardins botânicos ligados à Casa Real, tem o seu primeiro jardim botânico oficial criado em 1768, que é o Real Jardim Botânico da Ajuda, associado também ao Palácio da Ajuda e, no fundo, no início um bocadinho dedicado à educação dos membros da Casa Real, mas desde cedo também com uma vocação científica, até porque associada a esta estrutura existiam outras, como a Casa de Risco, para ilustrações e desenhos cartográficos, e outras questões também ligadas ao Museu de História Natural. Bom, saltando assim muito rapidamente para aquilo que é a definição de um jardim botânico, só para estarmos atual, mas que no fundo já se transparece naquilo que é a sua história, são instituições de caráter permanente, que podem acabar, claro, abertas ao público, e que mantêm coleções documentadas de plantas vivas e que cumprem ou que respondem fundamentalmente a algumas missões bastante específicas, como sejam a investigação científica, a conservação das plantas, o estudo e o conhecimento das plantas, da sua ecologia, da sua biologia e naquilo que pode ser transposto para a conservação na natureza, a exposição ou a exibição de plantas enquanto elementos, chamemos assim, com uma museografia, com uma definição de coleções no terreno de plantas vivas, e a educação, que é um dos papéis fundamentais dos jardins botânicos, e a educação a todos os níveis. No caso, por exemplo, da maior parte dos jardins botânicos em Portugal, que são ligados a universidades, há uma parte de educação formal, em que os alunos têm aulas no campo, no terreno, no jardim, a partir das coleções, quer sejam, por exemplo, ainda em canteiros, por exemplo, destinados a plantas medicinais, quer seja na parte da ecologia, mas também a arquitetura, etc. Bom, cada vez mais os critérios que têm vindo a definir um jardim botânico, e estamos a falar de uma realidade que passou de ser europeia para ser uma rede mundial, há mais de 1.700 jardins botânicos. Quer dizer, isto é uma abordagem relativamente conservadora do número de jardins botânicos espalhados pelo mundo. Claro, a sua maioria concentra-se ainda no continente europeu
e norte-americano, mas cada vez mais esta rede se alarga e começam a aparecer, e se pensarmos, por exemplo, nos jardins botânicos que têm estado a surgir no continente africano, principalmente na África subsaariana, com realidades absolutamente distintas daquilo que é um jardim que começou no século XVIII e um jardim que está a nascer agora e que responde, esse sim, ao tempo presente e ao futuro, como falava a Marta, no sentido em que muitos destes jardins já não têm tanto uma preocupação, imaginemos, por exemplo, tão colecionista ou de exotismo, como existia durante anos nos jardins botânicos europeus, no fundo de reunir uma flora de origem global e que nos falasse da diversidade das plantas, mas também do domínio e do poder sobre outros territórios e sobre outras floras, ou seja, isto é uma questão em que os jardins, eu não vou entrar por aqui agora, mas que os jardins estão cada vez mais conscientes de terem tido um papel fundamental naquilo que foi a ação colonial dos países europeus. E por isso tem que ser, muitos dos seus processos de trabalho e do conhecimento que produziram está a ser também pensado face a essa realidade pós-colonial e essas questões, mas bom, e Portugal tem claro, uma reflexão imensa a fazer sobre essas questões, mas nesse sentido os jardins botânicos têm então reforçado o seu papel na conservação de plantas raras e ameaçadas e assim tem girado, não é uma boa palavra, mas tem olhado fundamentalmente para a flora dos países onde estão implantados, no sentido em que passa a ser uma preocupação fundamental o conhecimento do território, da flora do território onde esses jardins atuam e porque, como a Marta também referia relativamente aos museus, os jardins também respondem às comunidades onde se inserem e tem que ser relevante e tem que interessar às pessoas nesse sentido, atuando naquilo que são as suas preocupações. Só para vos dar uma visão geral, os jardins botânicos portugueses, desde o mais antigo da Ajuda em Lisboa, passando pelo de Coimbra enquanto jardim universitário, o Jardim Botânico de Lisboa, também neste momento inserido no Museu de História Natural que a Marta dirige, já com outra filosofia do século XIX em termos de jardim. O Jardim Botânico do Porto, com 2 iterações, uma ligada também muito à parte médica e à Escola Politécnica do Porto e outro depois na Universidade, a partir de uma instituição privada. O Jardim Botânico Tropical, que nasceu enquanto instituição ligada ao estudo da agricultura colonial e por isso com um objetivo muito específico e que por força também dos tempos e de se manter, ou seja, um organismo estava intimamente ligado àquilo que era os organismos que faziam o estudo da ciência colonial, depois pós-independência ganha reformula aquilo que são as suas missões, embora sempre ligado às questões das plantas tropicais. O Jardim Botânico da Madeira e o Jardim Botânico do Faial, enquanto jardins nas regiões autónomas insulares, já com características bastante específicas e no caso do Faial, e já vou mostrar mais diretamente, muito ligado àquilo que é a diversidade única destes arquipélagos. O Jardim Botânico da UTAD, que é a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que espalha também uma realidade já nos anos 80 em que o próprio campus, esta noção de campus é o Jardim Botânico e por isso temos um espaço já com uma relação muito mais aberta e íntima com a própria comunidade, mas também chamando, nesse sentido, abrindo à comunidade fora da academia para usar esse jardim, o campus enquanto jardim. E depois algumas instituições um bocadinho mais híbridas que reúnem reconstituições de jardins botânicos históricos, como é o caso do Jardim Queluz, Botânico de Queluz, etc., que geridos pelos Parques de Sintra Monte da Lua. Bom, isto só para vos dar uma ideia, vou passar rapidamente, na sua atividade, na sua origem, na sua atividade, no decurso da produção de conhecimento botânico, os jardins estiveram ligados a uma série de momentos históricos, desde explorações sistemáticas das ex-colónias
como foi o caso destas expedições de caráter mais robusto que aconteceram no século XVIII, no final do século XVIII, que chamamos viagens filosóficas, e que incluiu uma importantíssima no Brasil, onde foi acumulado bastante conhecimento sobre o Brasil, mas também, como sempre, no caso, por exemplo, das invasões francesas, em que estas coleções são também usadas enquanto, são valorizadas enquanto material também de valorizado, mais uma vez, passo por mas pelas potências invasoras, ou seja, aqui uma espécie de troca de conhecimentos e de coleções científicas, ou seja, são sempre apanhados, no sentido, isto para dizer que são apanhados sempre em todos os fluxos históricos e todos os momentos históricos, o que traz também uma certa instabilidade a estas instituições, e mais uma vez refiro o caráter de instituições vivas, que qualquer momento de inquietação ou de falta de cuidado se traduz imediatamente numa perda desses espaços. E bom, só para terem algumas imagens do jardim onde eu trabalhei mais e sobre o qual tenho mais conhecimento, o Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, que tem cerca de 14 hectares, que tem múltiplas coleções. E para saltar agora para a outra parte, e peço desculpa por esta rapidez, mas eu acho que é importante que a Marta, antes de ir para o embaixador, que acha que possamos ter aqui uma discussão, porque é a ligação que ela fez e o que eu posso aqui trazer da porta, acho que podia ser interessante. Bom, neste sentido, as missões de jardins botânicos atuais, como vos falei, estão ligadas à investigação, principalmente na conservação da biodiversidade, à educação enquanto espaços universitários, na maioria, em Portugal. Há uma ligação forte com a docência, há uma ligação forte com a investigação, são espaços de aulas, são de formação, de dissertações. Da divulgação da ciência, no caso, a sensibilização para o conhecimento e a importância da diversidade vegetal, das alterações climáticas e da utilização sustentável dos recursos. E cada vez mais, e porque muitos deles são jardins históricos, com patrimónios consideráveis e únicos, por serem património construído, né, para responder a questões científicas. São espaços de turismo e de lazer, espaços científicos e jardins históricos simultaneamente, com uma beleza natural e patrimonial enorme e que pode e faz acolher iniciativas da comunidade. Eu acho que estas missões, lendo também, como dizia a Marta, mesmo antes da formalização, neste caso da Agenda 2030, mas que foi precedida pelos Objetivos do Milénio, que duraram até 2014, estas missões mostram que os jardins estão, claro, especialmente dotados para responder a uma série de desafios lançados por esta agenda da sustentabilidade. Isto vou só passar, estava aqui também só, não tanto nesta questão industrial, mas os jardins produzem também patrimónios com algumas questões de engenharia e de técnicas complexas e históricas, como é o caso das estufas, e as estufas de ferro e vidro do meados do século XIX, sendo que a do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra é mais importante e a primeira, que podem ver aqui, foi recuperada muito recentemente. Isto era só para dar um bocadinho a diversidade dos materiais e das coleções que existem no jardim, que são muito comuns àquilo que a Marta falou há pouco e que nos podem servir como base para uma série de atividades e de interações com as comunidades. Bom, eu passo aqui rapidamente. Bom, isto para dizer também, esta diversidade das coleções vai desde herbários a fotografias, a manuscritos, a correspondência que relatam e que nos permitem ter acesso ao próprio processo de produção de conhecimento botânico, às redes estabelecidas muitas vezes entre países distantes, mas entre universidades, especialistas principalmente aqui no século XIX, nesta turbilhão de catalogação e de nomeação das floras que se iam encontrando, e que isto para dizer que, por isso, da documentação, estas coleções
têm informação biológica importantíssima que nos serve, por exemplo, para já, porque grande parte dela não nos diz respeito a nós enquanto país, Portugal, diz respeito a outros países, e por isso é necessário que elas sejam disponibilizadas, digitalizadas, transcritas, disponibilizadas em acesso aberto, e que estes dados possam circular livremente e a quem importam, mas ao mesmo tempo para dizer que são, por exemplo, os dados biológicos aqui constantes são importantíssimos e fundamentais para quem trabalha, por exemplo, em modelação em cenários climáticos, de previsão da extinção de espécies, etc. Bom, chegamos ao slide clássico que a Marta também já mostrou, neste caso em português. Esta agenda tem essa ubiquidade em todas as línguas e é uma agenda de facto bastante ambiciosa, com 17 objetivos, e que já permeou basicamente o cotidiano de quase todas as entidades públicas e privadas, incluindo o ensino, mas também o setor empresarial, o setor criativo, como a Marta falava, e estão na base do planeamento estratégico e definição das missões destes atores da sociedade, e por isso, de certa maneira, e também pensando naquilo que parece uma evidência, a maior parte destes objetivos de nós trabalhar, as instituições já trabalharem neles, é porque na verdade eles são tão ambiciosos que abarcam quase todos os grandes desafios da humanidade, são bastante abertos aos generalistas no seu nome, embora depois dentro de cada um destes objetivos existam uma série de metas. Eu acho que no total são mais de 160 metas mais específicas que nos permitem aproximar, que nos permitem mensurar um bocadinho melhor aquilo que pode ser a nossa contribuição nestes objetivos. Esta agenda já os conhecem. Os jardins botânicos, como vos dizia, quer pelas suas missões, quer pelas coleções que contêm, quer pela uma coisa importantíssima que é sempre preciso frisar, pelos seus recursos humanos, porque têm recursos humanos muito especializados, com conhecimento que importa a todos estes objetivos, praticamente, e que não é muito comum, porque são um tipo de conhecimento que demora, como quase todos, não é? Mas que demoram a se consolidados, que são as pessoas que trabalham em botânica, são especiais nesse sentido, e têm um conhecimento que é cada vez mais requisitado. Bom, isto como à parte que eu... Susana, depois vai-me dizendo quando... Eu também não vou ser muito mais. Bom, como vos dizia, os jardins, quer pelas suas missões, quer pelas coleções que contêm, pelos recursos humanos que contêm, e pelo o trabalho também e, no fundo, o movimento para continuarem relevantes, que souberam fazer a partir dos anos 70 e 80, começando a responder àquilo que são acordos e desígnios internacionais, principalmente ligados à conservação da biodiversidade, posicionaram-se muito bem nesta ligação àquilo que são agendas globais, com estruturas de objetivos, e são, neste momento, respondem ou cumprem papéis muito importantes naquilo que é o contributo de Portugal para uma série de acordos que assina. No caso, por exemplo, um dos mais importantes relacionados com os jardins botânicos é a conservação para a biodiversidade biológica, onde os jardins botânicos têm tido um papel fundamental. Bom, se os jardins botânicos estão muito conscientes destes objetivos, também é fácil perceber que eles conseguem responder a muito. Se pensarmos, por exemplo, olhamos para o ODS Saúde e Qualidade, os jardins, através do estudo e a conservação de plantas medicinais, conseguem estar a responder um bocadinho a este objetivo. Se pensarmos no ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, os jardins têm um papel na conservação da biodiversidade urbana e são espaços fundamentais, áreas verdes e inclusivas na cidade em contexto citadino. E isso era uma questão, e a Marta há pouco, quando falava naquele número dos 200 mil visitantes pré-Covid, e eu imagino que também já incluam os jardins, mas os jardins, mais do que os museus pela sua própria natureza de espaço aberto, ganharam uma relevância e uma importância nestes tempos,
de pandemia e pós-pandemia, certamente, em que as pessoas passaram a ter uma atenção redobrada aos espaços verdes e aos espaços abertos e o que exigem que lhes seja, e muito bem, que lhes seja prestado, os serviços que sejam prestados por esse espaço. E por isso os jardins têm aqui também uma oportunidade incrível de, se já passavam a ser bastante requisitados e os jardins, há uma estimativa entre os 500 milhões e os 750 milhões de visitantes por ano, a rede global de jardins botânicos, estamos a falar de um polo enorme de atração, e por isso cada vez mais eles podem cumprir esse papel. Mas bom, só mais um exemplo, por exemplo, e mais óbvio, no caso do objetivo do ODS 15, proteger a vida terrestre, os jardins, no seu trabalho através de atividades de conservação das plantas, in situ, ou seja, conservando no jardim, ou ex situ, atuando não, ao contrário, in situ, nos locais onde essas plantas existem naturalmente, ou ex situ, nos próprios jardins, contribuem para essa conservação, mas os jardins trabalham muito também na gestão de espécies invasoras ou no restauro ecológico de habitats. Bom, se os jardins, enquanto comunidade global, podem contribuir nestes domínios mais gerais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e promover, que é uma das questões fundamentais do papel dos jardins botânicos, promover um entendimento alargado sobre a sustentabilidade nas suas várias dimensões, que a Marta também referiu. Os jardins também podem ter um papel a uma escala mais local e mais cotidiana, e na sua própria operação, porque os jardins têm eu acho que posso começar a passar, ou seja, os jardins têm esse papel fundamental e eu mostro aqui alguns projetos na questão da promoção e educação para a sustentabilidade junto dos seus públicos, e no caso, por exemplo, esta imagem é uma iniciativa do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, que acolhe os alunos do primeiro ano com uma planta que elas podem adotar e cuidar durante o ano, e que no final é devolvida para replantar numa área natural, e desta maneira tentando promover uma espécie de atenção e de cidadania ambiental junto dos seus estudantes. Ou, por exemplo, o Jardim Botânico de Lisboa, que no âmbito do projeto Big Picnic contribuiu para o objetivo 2 de erradicar a fome, porque é um projeto que se liga à questão da segurança alimentar, da alimentação sustentável e o desperdício, e nesse sentido é bastante importante. Eu peço desculpa interromper, só para avisar, como pediu, são mais 5 minutos. Perfeito, fez ao acabar, sim. E os jardins, para além desta questão fundamental de educação e de disseminação dos objetivos e de prática de sustentabilidade junto dos seus públicos, também tem feito uma mudança, os jardins botânicos, e no caso os portugueses, ainda a uma escala se calhar que não seria a desejada, mas que já mostra que há uma direção, um movimento na direção correta, na sua própria operação, porque os jardins são espaços que consomem bastante também energia, água, que utilizavam historicamente também bastantes químicos, etc., têm feito já adaptações interessantes. No caso, por exemplo, esta fotografia da estufa do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra que foi completamente recuperada, criando, por exemplo, todo um sistema de gestão e controle climático automatizado e que leva em conta a poupança de água e de energia. Mas, por exemplo, não sei se vê o meu rato, mas acho que não, esta estrutura do lado esquerdo, que parece um chapéu, é um coletor de água da chuva, que é depois armazenada no subsolo e pode ser utilizada para rega. Bom, isto é só um exemplo pequeno, mas isto para dizer que estas pequenas alterações de quase que chamaria comportamentais, mas de atividade e de operação diária e manutenção dos espaços, contribuem em grande medida para aquilo que é também o papel dos jardins botânicos na própria sustentabilidade. No caso aqui só do Jardim Botânico do Porto também, e são mudanças de paradigma às vezes, da forma como o que nós interpretamos como um jardim limpo ou cuidado,
que é, por exemplo, a remoção obsessiva das folhas ou da matéria morta, etc., passa a ser algo que é visto de outra forma mais sustentável, em que, por exemplo, algumas práticas de manutenção de material vegetal no próprio jardim, que possa apodrecer no jardim para criar microhabitats, por exemplo, para insetos, ou nesse processo fertilizar o solo, etc. Bom, há múltiplas instâncias em que os jardins podem contribuir nestas pequenas questões. Termino com esta do Jardim Botânico do Faial, como vos dizia, bastante ligada à conservação da flora do arquipélago dos Açores, e tem, no caso isto é uma estufa de produção de plantas nativas, muitas delas endémicas, ou seja, com uma distribuição muito restrita, algumas delas surgem apenas numa só ilha, e que por isso servem para projetos, contribuir para projetos de conservação e utilização sustentável dos habitats da ilha. Isto é só uma fotografia aproximada. Bom, terminando, esta questão da sustentabilidade dos jardins botânicos passa muito por questões operacionais, do seu funcionamento enquanto estruturas, enquanto infraestruturas, e uma grande parte energética. O papel que tem na promoção da ideia de sustentabilidade, de práticas de sustentabilidade e da sua ligação com as comunidades. Mas, e terminando aqui, os jardins botânicos têm também algumas questões que é a sua própria sustentabilidade enquanto instituições e a sua permanência no tempo, sendo que, como em quase todas as instituições, a estabilidade e a sustentabilidade financeira é algo que está sempre em cima da mesa. A sustentabilidade ao nível dos recursos humanos, como vos falei há pouco, é dos pontos também mais importantes, porque os jardins não sobrevivem também sem um conhecimento específico e um conhecimento que é acumulado e praticado e que precisa de formação e precisa de alternância e de coexistência, aliás, entre recursos humanos mais antigos e recursos humanos mais jovens para haver passagem de conhecimento. E no fundo, o que isso traz de estabilidade para promover a sustentabilidade. E obrigado.